dia, eu sou o Francisco Lima Poças, advogado e consumidor, e vou falar sobre plano de saúde hoje. Cancelamento do plano de saúde durante a pandemia. Vamos ver esse caso que chegou ao STJ? Vamos lá. Rescisão do plano de saúde na pandemia após quitação de parcelas atrasadas foi abusiva. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que determinou à Unimed Dourados o restabelecimento do contrato do plano de saúde de um casal cancelado em novembro de 2020 durante a pandemia da Covid-19, por suposta falta de pagamento superior a 60 dias. De acordo com os autos, o casal mantinha o plano de saúde desde 1986, mas por problemas financeiros enfrentados pela família e agravados durante a pandemia, atrasou o pagamento das parcelas, resultando na rescisão do contrato por parte da operadora, embora tivesse quitado a dívida com juros e correções monetárias no mês anterior. Conforme a terceira turma, a boa-fé objetiva exige que as operadoras de planos de saúde atuem para preservar o vínculo contratual, dada a natureza dos serviços prestados e a posição de dependência dos beneficiários. Assim, embora não possa exigir que a operadora preste o serviço sem a devida contraprestação, a rescisão do contrato por inadimplemento, autorizado pelo artigo 13, inciso 2º da Lei 9.656 de 98, deve ser considerada a última medida quando falhar a negociação da dívida ou a eventual suspensão do serviço. A relatora do recurso da operadora, ministra Nancy Andrighi, afirmou que a rescisão do contrato naquelas circunstâncias, durante a pandemia, apresentou uma ofensa à boa-fé objetiva. Impactos da pandemia não podem ser desprezados pelos contratantes. No recurso, a Unimed alegou que os problemas financeiros do casal eram anteriores à crise sanitária, pois os pagamentos vinham atrasando desde 2005, afirmou também ter feito a notificação prévia, requisito imprescindível para que haja rescisão do contrato por inadimplemento. E lembrou que a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, não proibiu a rescisão por falta de pagamento durante a pandemia. Segundo a relatora, porém, a conduta da operadora ao cancelar o contrato quando as parcelas, embora com atraso estejam todas pagas à época da rescisão, afrontou os deveres de cooperação e da solidariedade. Além disso, acrescentou a ministra, tal atitude revelou comportamento contraditório da operadora, que depois de aceitar os pagamentos com atraso durante anos, rescindiu o contrato em 2020, em meio à crise sanitária da Covid. Para Nancy Andrighi, a pandemia não constitui por si só justificativa para o inadimplemento dos contratos assumidos, mas é circunstância que, por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezado pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário. Esse aí foi o acórdão do recurso especial 2.001.686 do Mato Grosso do Sul. Vamos ver parte do julgado? Da abusividade da rescisão do contrato de plano de saúde pela operadora durante a pandemia de Covid, após o pagamento de todas as parcelas devidas com correção monetária e juros de mora. Segundo consta nos autos, os autores mantinham desde 86 contrato de plano de saúde com a Unimed Dourados contra a Cooperativa de Trabalho Médico, tendo a operadora em 24/11/2020 notificado ao titular sobre a rescisão do contrato desde 18/11/2020, pelo não pagamento de mensalidade por período superior a 60 dias nos últimos 12 meses de sua vigência. O inadimplemento do fato é incontroverso e foi justificado pelas dificuldades financeiras enfrentadas pelos recorrentes diante de problemas e reparos mecânicos no caminhão dos recorrentes, única fonte de renda da família. Igualmente, é incontroverso que os recursos foram devidos e previamente notificados. Os recorridos foram devidos e previamente notificados da situação de inadimplemência, que deu causa à rescisão do contrato pela Unimed. Aí, vamos lá. O contexto delineado pelas instâncias ordinárias demonstra a observância pela operadora do procedimento previsto no artigo 13, inciso 2º da Lei 9.656. Todavia, a despeito do cumprimento da regra contida na norma,
A conduta da operadora mostra assim descompasso com a sua finalidade, especialmente à luz do CDC, sendo, pois, ofensiva à boa-fé objetiva. Com efeito, segundo os ensinamentos de Judith Martins Costa, a boa-fé objetiva constitui regras de conduta fundadas na honestidade, na retidão, na lealdade e principalmente na construção para com o interesse do autor, visto como membro do conjunto social que é juridicamente tutelado. A boa-fé no direito privado, São Paulo, 1999. Nessa toada, destaca-se a lição de Cláudia Lima Marques acerca da boa-fé nos contratos de planos de saúde. Os contratos de planos de assistência à saúde são contratos de cooperação regulados pela Lei 9.656 e pelo Código de Defesa do Consumidor, onde a solidariedade deve estar presente, não só enquanto mutualidade típica dos contratos de seguro, que já não mais são via nova definição legal como planos, mas enquanto cooperação com os mais velhos, enquanto divisão paradigmática objetiva, e não subjetiva da sinistralidade, enquanto cooperação para a manutenção dos vínculos e do sistema suplementar de saúde, enquanto possibilidade de acesso ao sistema e de contratar enquanto organização do sistema para possibilitar a realização das expectativas legítimas do contratante mais fraco. Os contratos de plano de saúde são contratos cativos de longa duração, pois envolvem por muitos anos um fornecedor e um consumidor. O tratamento e ajudá-lo a suportar os riscos futuros envolvendo a saúde deste de sua família, dependentes ou beneficiários. Aqui está presente o elemento moral imposto ex lege pelo princípio da boa-fé, pois solidariedade envolve a ideia de confiança e cooperação. Confiar é ter a expectativa mútua de que, em um contrato, nenhuma parte irá explorar a vulnerabilidade da outra. Em outras palavras, o legislador, consciente que esse tipo contratual é novo, dura no tempo, que os consumidores todos são cativos e que alguns consumidores, os idosos, são mais vulneráveis do que os outros, impõe a solidariedade na doença e na idade e regula de forma especial as relações contratuais e as práticas comerciais dos fornecedores, rivalizando-os com uma ação afirmativa a evitar e compensar uma discriminação existente no mercado em relação a esses consumidores. Solidariedade na doença e na morte sobre a necessidade de ações afirmativas. Em contrato de plano de saúde e de planos funerários, frente ao consumidor idoso. Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Porto Alegre, Livraria dos Advogados, editora 2003. Então, é isso. O STJ entendeu que foi abusiva esse cancelamento, porque já estava tudo pago, e durante anos ela aceitava e na pandemia não aceitou. Em breve, mais vídeos assim analisando os julgamentos do STJ. Se vocês tiverem algum tema, deixem aí nos comentários. Um abraço e até mais.